Dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís, hoje o Balanço Geral Manhã recebe o candidato do PSOL, Franklin Douglas. A entrevista terá 30 minutos de duração, que começa a contar a partir de agora. Seja muito bem-vindo, candidato. Eu que tenho só a agradecer a disponibilidade de poder estar conversando com os amigos da TV Cidade. Olha, temos aqui os 6 temas, vamos sortear 5 para a gente conversar. E a gente começa falando sobre cultura. Certo. Candidato, quais são os principais projetos culturais que, caso eleito, o senhor pretenda desenvolver na cidade? Nós temos que começar com uma nova concepção de cultura, qual seja, de fato, colocar a cultura dentro de um plano que tem que ser revisado, reorganizado com os fazedores de cultura, com os artistas locais, com os grupos. Isso não é perda de tempo, é investimentos. Primeiros 100 dias. No meu programa de governo, que você pode conferir aí nas minhas redes sociais, no Oi Franklin, Instagram, em todos os locais é o mesmo, você vai conferir. Eu sou o único candidato que apresenta o que fazer com o voto do eleitor, da eleitora, nos primeiros 100 dias. Nos primeiros 100 dias está lá as prioridades. Na cultura, o que nós vamos fazer? Chamar a conferência, reorganizar o plano, revisar o plano e apontar para pelo menos 5 iniciativas. Carnaval. Reorganizar o carnaval de rua, o carnaval da Madre Deus, o carnaval do bairro, que é onde as pessoas de fato se divertem, tem mais segurança, todo mundo conhece todo mundo no bairro, gera riqueza e economia local, trabalho e renda, e a gente não precisa gastar milhões com o Instituto Juju e Cacaia da Vida, que são creches e são organizadores de carnaval, algo que só existe na administração atual e na Prefeitura de São Luís. Ao deixar de investir esses milhões em institutos para fazer das propinas circularem nas malas dos crios vermelhos da cidade, da família do prefeito, jogar esse dinheiro no carnaval de rua. Via Sacra, apoiar intensamente a Via Sacra da área Itaquibacanga, mas também dos outros bairros. Se prolifera em vários bairros essa experiência da Via Sacra, também gerando cultura, também gerando economia da cultura, gerando desenvolvimento local. Organizar o Arraial Popular, sair dos mega eventos também, e fazer o arraial popular, o arraial dos bairros, gerando emprego e renda, fazendo o arraial funcionar dentro dos bairros e com isso dinamizando a própria localidade. Fazer as cantatas natalinas surgirem não só como mais um jogo de imagens na prefeitura, mas organizando também dentro dos bairros. Organizar as viradas culturais, não só no aniversário de São Luís, mas de forma rotineira, fazendo com que a gente una cultura e turismo, transformando a cidade num polo de atração. Quinto, já que já é quase sexto, né, são tantas propostas, sexta proposta, criar a escola do audiovisual. Tem hoje que a gente vê ali todo quebrado, mas na minha infância, eu já assisti os filmes no cinema chamado Cine Monte Castelo. Cine Monte Castelo, hoje o prédio está todo acabado. Pegar aquele prédio, reformar e transformar num cine, numa escola do audiovisual. Nós temos o Guarnicê de Cine e Vídeo, que é uma das experiências mais antigas, tradicionais e reconhecidas do cinema brasileiro. Organizar o nosso audiovisual. Eu sou professor da área de comunicação e sei o quanto os meus alunos, com o mínimo de apoio, por isso tem que fazer os editais, não a lei Paulo Gustavo, como foi feito pela Prefeitura. Submeter os projetos não se sabe se foram selecionados, que foram selecionados não se sabe se receberam, muitos deles nem receberam. No Carnaval, a escola se apresenta em janeiro, chega o Natal e ainda não recebeu o dinheiro do apoio ao Carnaval. Então isso tem que ser tudo reorganizado, com vistas a gente fazer de fato da cultura uma forma de empreendimento e de desenvolvimento local. Certo. Olha, muitos eventos aqui na Grande Ilha trazem atrações a nível nacional. De que maneira o senhor pretende aumentar a visibilidade e a participação de grupos e artistas locais na programação desses eventos? Incentivando através de editais públicos, trazendo esses artistas locais. Nós não temos que ser contra os artistas nacionais, ao contrário, eles podem trazer visibilidades. O que não pode acontecer numa capital, São Luís do Maranhão, o esquema que a grande mídia já começa a investigar e daqui a pouco vai dar em CPI. Qual seja, Sâmia? O deputado indica através daquelas emendas secretas, etc., que a gente nunca tem transparência sobre elas, apesar do judiciário, inclusive, estar fiscalizando de forma mais intensa agora, indica para uma prefeitura 1 milhão, 2 milhões, uma quantidade de recursos. Essa prefeitura ele já combina qual é a produtora que ele vai contratar. E a produtora, geralmente ligada ao deputado, já sabe com o artista como vai ser o rachide. E a prefeitura só faz lavar o dinheiro.
Isso acontece em várias cidades do interior, das pequenas cidades, porque não tem imprensa, não tem jornalismo cobrindo como o Balanço Geral, que é intenso aqui na realidade local. Mas numa capital, isso acontecer é um verdadeiro absurdo. Então, trazer artistas nacionais, sim, mas não em detrimento dos nossos artistas locais. Vamos para o próximo tema. Infraestrutura. Candidato, a falta de infraestrutura adequada para fatores de formação de áreas menos desenvolvidas aqui da região metropolitana acaba colocando a vida de muitas pessoas em risco, como, por exemplo, lixões ao céu aberto, né, falta de esgotos. Como o senhor cuidaria dessa situação? Quais são as suas propostas para essa área de infraestrutura, principalmente voltada para coleta de lixo e também para retirada de esgoto, para drenagem profunda? Na infraestrutura, nós temos que traçar várias estratégias paralelas e concomitantes ao longo dos 4 anos. No caso do saneamento, nós temos recursos suficientes na Prefeitura de São Luís, 5,3 bilhões de orçamento, dos quais 3,7 a Prefeitura consegue manejar, porque o outro é amarrado com Previdência, ou com o destinado ao Poder Legislativo, etc. Mas dentro da Secretaria de Obras, que seria uma Secretaria de Infraestrutura, é possível, por exemplo, fazer uma estação de tratamento por ano, com os recursos do município. 4 estações em um ano. É tudo o que o prefeito não fez em 4 anos, é quase o dobro do que o governo do estado não fez. Então, o Braide, que foi da CAEMA, não fez quando era presidente da CAEMA. Como prefeito, não ajudou, não contribuiu, não fez gestões junto à CAEMA para que o tratamento de esgoto existisse. Mas o Duarte não pode criticar o Braide por isso, porque o governo do estado que o apoia também não fez, não despoluiu as praias, não fez tratamento de esgoto. Então aí é o sujo falando do mal lavado. Dá para fazer 4 estações de tratamento e com isso a gente de fato apontar para uma perspectiva de despoluição das praias. O Duarte, por exemplo, não pode vir aqui e prometer água para a população, que vai resolver o problema da água, porque ele defende o que o governo do estado quer fazer com a CAEMA, que é privatizar. Meu amigo, minha amiga, privatizar a água em São Luís é o mesmo erro de bem aqui do lado, São José de Ribamar. Todo dia passa matéria aqui no Balanço Geral sobre as condições de água, de esgoto em Ribamar. É um caos e o pessoal paga e não recebe o serviço. Vimos recentemente Paris, Cidade Luz, referência nacional no turismo, privatizar a água lá. O que eles fizeram depois da experiência? Que não dá certo, voltaram a estatizar. Ou seja, como prefeito, 2025 é o prazo de renegociar o contrato da prefeitura com a CAEMA. Se o governo do Duarte insistir em privatizar a CAEMA, nós vamos pensar na alternativa de municipalizar. Mas a nossa perspectiva é fortalecer a CAEMA de forma pública e garantir que, de fato, a ação da CAEMA aconteça do ponto de vista de fornecimento de água e do ponto de vista do tratamento do esgoto. Uma outra obra de infraestrutura que é necessária na nossa cidade, a gente pode até tocar depois no tema da mobilidade, é um corredor de transportes exclusivo para ônibus saindo do Maiobão, passando pela Forquilha, indo até o Anil, depois João Paulo e terminando no centro aqui no Anel Viário. Ônibus exclusivo passando por esse território, aí você pega os principais bairros e mais populosos bairros da cidade. Infraestrutura de fato, garantindo mobilidade. Além de outras que a gente pode comentar nos temas seguintes, sim. Existe algum plano, algum projeto voltado para a preservação e manutenção da infraestrutura do nosso patrimônio que esteja tombando no centro histórico aqui de São Luís? Sim, o Darcy Ribeiro, eu sempre utilizo essa frase, em relação à educação, ele dizia: o projeto de destruição da educação no Brasil não é um acaso, é um projeto, tem objetivo nisso. O nosso centro histórico, Sâmia, na Arson, é a mesma coisa, não é acaso que ele está sendo destruído, é um projeto. Em que resulta você deixar o Adilho Costa Filho se acabar? Em que resulta você deixar o centro sem segurança? Em que resulta você deixar os trabalhadores, visitei eles, conversei com eles, do mercado da Tulhas, sem um banheiro que sirva de fato para tanto o turista quanto para os próprios trabalhadores do mercado das Tulhas? Serve para privatizar, como o governo do estado, que apoia o Duarte, fez. Pegou uma das referências da cultura maranhense, que era a Casa da Cultura do Maranhão, onde, por exemplo, quando eu fiz uma minissérie para web documentário com os meus alunos de comunicação, qual foi o primeiro local que a gente teve que parar para pesquisar e produzir a série? A Casa da Cultura, que tinha uma exposição permanente sobre o Bumba Meu Boi. Todos os sotaques, não tem mais isso. Pegaram a Casa de Cultura,
privatizaram, venderam por um empreendimento internacional chamado Vila Galé. Vão ser 110 apartamentos das melhores vistas do mundo para o mar, é aquela nossa ali do Centro Histórico. A antiga sede da Defensoria Pública do Estado, que fica do lado da Nauro Machado, vão ser outros 50 apartamentos. Aí estão tentando negociar com o IFAM, que lá é tombado, para ver como é que destrói para construir uma piscina. Ou seja, o que querem fazer com o nosso centro histórico? Deixar só para turista rico estrangeiro conviver. Tenho usado essa palavra que eu digo que é difícil, é gentrificação. O que é gentrificação, meu amigo, minha amiga? É você tirar pobre, miserável, limpar o centro e deixar ele todo bonito só para inglês ver. Não dá para fazer isso. Ao contrário, a gente tem que ter uma política de preservação do centro histórico. Primeiro, isentando os casarões de pagar IPTU. A boa parte daquelas famílias deixa os prédios acabar, porque eles não têm mais os recursos que tinham antes para manter os casarões. Segundo, perdoar as dívidas antigas. Terceiro, fazer edital e colocar esses casarões, sobretudo, para iniciativas na área da cultura, empreendedorismo cultural local, por exemplo, sede de sebos, sede de startups na área da cultura, das novas tecnologias, incentivar esses casarões para serem restaurantes e, com isso, reconfigurar o centro histórico da nossa cidade. Vamos para o próximo tema. Turismo. Pois certo. Candidato, inclusive, falando a respeito, né, de Centro Histórico de São Luís, quais são as suas propostas para melhorar a infraestrutura turística da cidade, incluindo transporte, acessibilidade e, principalmente, sinalização? Fazer com que, de fato, São Luís não seja apenas um ponto de passagem para os lençóis maranhenses. Isso implica criar roteiros turísticos dentro da cidade. Por exemplo, nós temos um roteiro que poderia ser um roteiro do reggae. Nós temos um roteiro turístico que, por exemplo, poderia ser um roteiro da arte sacra. Nós temos um roteiro que pode ser um roteiro dedicado ao Bumba Meu Boi. Então, isso, o pessoal do turismo conhece bem, é você criar produtos turísticos para segurar esse turista dentro da cidade. Eu tive a oportunidade de conhecer Paris. Em Paris, a gente tem lá 4 linhas circulares dentro desses roteiros, na inclusão, por exemplo, com o tradutor para qualquer uma das 7 línguas que eles priorizam. Você pode chegar em incluir esse turismo nessa perspectiva. Segundo, do ponto de vista da inclusão mesmo da pessoa com deficiência, fazer com que, de fato, as nossas vias sejam pavimentadas, sejam destinadas para a pessoa com deficiência. A atual prefeitura só fez uma secretaria, ela só nomeou o secretário, mas ela não fez a política. Os companheiros e companheiras que ajudam no programa de governo do pessoal e da rede, em relação a esse tema, tem muitas críticas e muito mais propostas para melhorar isso do que a atual gestão fez. Terceiro, dentro do turismo, como eu disse, despoluir as praias, transformar as praias, a Avenida Litorânea, fazer dela uma Avenida Paulista. O que é a Avenida Paulista? Ela funciona 24 horas, com bares, com limpeza permanente, etc. Criar uma gerência específica para administrar a Avenida Litorânea, para que ela funcione 24 horas, até 2 da manhã, 3 da manhã, o pessoal dos bares, 5 da manhã o pessoal da corrida, 6 horas o pessoal que vai fazer uma atividade física. Você tem que ter policiamento, vídeo monitoramento permanente para não ter assalto, tem que ter um policiamento permanente ali para evitar excessos de velocidade de trânsito, limpeza permanente funcionando e transformar esse cartão postal de fato atrativo para nós. O senhor comentou, inclusive, sobre a despoluição das praias, né, que é um problema antigo aqui em São Luís. Como é que o senhor pretende, quais são as suas propostas para incentivar o descarte regular de resíduos para quem mora tanto aqui na capital, quanto também para os turistas que venham visitar a Orla Maranhense? Professor de Direito Ambiental que sou, fiz uma pesquisa com os meus alunos sobre os ecopontos. O que nós descobrimos nos ecopontos? A iniciativa começou muito boa, parecia ser o que a gente chama nas políticas públicas. Eu tenho mestrado e doutorado em políticas públicas, a gente chama de efetiva, ou seja, quando a política ela impacta para além do que se propõe. A política do ecoponto ela não é nem eficiente, nem efetiva e nem eficaz, porque ela capta o lixo em teses separado, faz a coleta seletiva, mas chega no lixão, junta tudo. Então o que a gente tem que fazer? Incentivar as cooperativas. De fato, é o que eu digo, transformar do lixo um luxo. Com as cooperativas sendo apoiadas pela prefeitura, você garantir que boa parte desses resíduos sólidos sejam de fato separados, reciclados, para voltar ao sistema da economia, ver como é que ele pode ser reaproveitado, e ir para o lixão só o que de fato terá que ser, ir para o aterro só o que de fato não pode ser aproveitado.
Essa é uma política que tem que ser feita de imediato, incluindo esse público. Certo, vamos para o próximo tema. Lembrando, candidato, que o senhor tem 15 minutos. Saúde. Candidato, nós sabemos que um dos graves problemas que a população enfrenta é justamente na hora que vai marcar algum exame, né? São longas filas, esperas bem grandes. Como o senhor pretende reduzir essas filas? Fazendo o que o prefeito não fez. O que o prefeito prometeu na eleição passada? Cuidado, eu sempre digo, você tem que mensurar as propostas, vários candidatos passaram por aqui, e você vai ser, as propostas são tão iguais. Qual o critério de diferença? O critério de diferença tem que ser a prática. A prática é o critério da verdade. Se o candidato a prefeito que quer a reeleição disse, em 2020, que ia implantar 100% do prontuário eletrônico, ele não pode prometer isso agora, que ele não fez. O que significa implantar o prontuário eletrônico? Significa acabar com filas, por exemplo, como a pergunta que o colega me faz. Qual seja, na hora que você tem um prontuário eletrônico, que nós vamos implantar em 100% das unidades de saúde, do atendimento médico, o prontuário eletrônico, o generalista já encaminha. Tem sistema de internet, aplicativo pelo qual a gente pode desenvolver, etc., para marcar essas consultas, por especialista para o exame, e com isso a população não precisa ficar sofrendo em filas quilométricas de madrugada, pegando chuva, pegando sol quente, para marcar para 2, 3 meses. Para isso é preciso ter concurso público. Veja bem, a minha campanha tem sido tão importante que, de tanto eu falar concurso público, o prefeito resolveu soltar um edital para concurso público na área da educação. Edital de faz de conta, de mentirinha, o Síndico de Educação já denunciou. Não dialogou com os professores para saber a demanda efetiva, real de professores. 600 vagas não dá para nada, não é concurso só para professor, tem que fazer concurso também para o agente administrativo técnico dentro da escola, para o profissional de educação física dentro da escola. Então, eu vou, dentro daquilo que eu chamei de 5 prioridades, nos primeiros 100 dias, o primeiro deles vai ser chamar concurso público para a educação e para a saúde. O que acontece na saúde? Colegas, amigos, enfermeiros e enfermeiras, trabalham um turno, deveriam folgar 2 para se recuperar e voltar a trabalhar novamente. Qual é a realidade da vida concreta e real dos enfermeiros e enfermeiras, auxiliares de enfermagem? É plantão atrás de plantão, virando noite atrás de noite. Por quê? Para poder ter o mínimo para pagar suas contas. E por que se submetem a isso? Porque o esquema da saúde é um monte de organização, é uma privatização que o Braide não pode criticar, porque ele manteve. O último concurso na Prefeitura de São Luís foi na gestão Tadeu Palácio, em 2006. O Duarte não pode criticar o Braide por isso. O último concurso no Estado foi na gestão Edson Lomblon, em 1990. E por que não se faz concurso na saúde? Para que esse enfermeiro fique amarrado no voto, fique amarrado no favor de ter conseguido o contrato e não tenha autonomia, não tenha um plano de cargos, carreiras e salário para que ele receba bem, tenha direito a, por exemplo, muitos colegas que eu conheço, professores pesquisadores da UFMA, que são médicos na prefeitura, têm doutorado, mas não ganham um centavo a mais por ter doutorado. Ou seja, não há um incentivo da prefeitura pela qualificação permanente desses profissionais, nem da educação, nem na saúde. Temos que fazer isso. E, com isso, conjugar, não caia nessa promessa de novo hospital. Toda eleição tem candidato prometendo fazer hospital. Hospital é cara a manutenção. Tenha que recuperar o Socorrão 1, Socorrão 2, que está abandonado, os profissionais aí deixados ao léu, para que a gente reorganize o sistema de estratégia de saúde da família, chegue a 100% da população, isso eu garanto, eu tenho um compromisso de fazer. O prefeito se dispôs a fazer 70% da rede de estratégia da saúde da família, chegou a 52%, ele não cumpriu nem a própria meta que ele se colocou em 4 anos. Nós podemos fazer 100%, abrindo seletivo para mais 1.200 vagas de agentes comunitários de saúde. Atualmente são 812. O que isso implica? Isso implica ter cobertura em 100% da cidade para 1.100.000 habitantes. Isso não implica, melhor dizendo, em nenhum custo tão impactante na lei de responsabilidade fiscal, no orçamento do município, porque o salário do agente comunitário de saúde é quase mínimo, é um salário mínimo e meio. Você tem que apostar nessa estratégia e, de fato, apostar na atenção básica, que é resolutivo e de baixo custo. Como é que o senhor pretende garantir que os recursos destinados à saúde sejam utilizados de maneira eficiente e transparente, de forma a beneficiar diretamente os cidadãos da Grande Ilha? Incentivando o Conselho Municipal de Saúde a funcionar, dando transparência de fato. Hoje você vai pegar uma informação, a lei de acesso à informação, ela garante que o que a gente chama de ação ativa.
Você vai no site da prefeitura e digita, eu quero saber qual é o contrato de aluguel de máquinas de tomografia no Hospital Socorrão 1 e aparecer para você. Te convido, vá no portal da transparência da prefeitura e tente essa informação. Você tem que ficar fuçando, botando vários elementos para encontrar. Transparência, acabar, como eu disse, com os esquemas de parentes, os esquemas de propina, etc., de aluguéis, tanto de equipamentos quanto de mão de obra dentro da prefeitura, e fazer com que o SUS seja efetivamente público e gratuito dentro do município. Vamos para o último tema. Já tem 2. Vai dar mais 2? Não, só um, né? Só um. Economia. Certo. Candidato, quais são as suas iniciativas para atrair os investidores, atrair a indústria privada para cá, para São Luís, justamente para incentivar o empreendedorismo e gerar emprego e renda? Eu não posso deixar de falar da mobilidade e do meio ambiente, mas vou começar aqui pela economia. 5 subprefeituras, 5 frentes de trabalho. Primeira iniciativa direta, contratar a mão de obra desempregada dentro do bairro. Pedreiro, carpinteiro, o eletricista que está desempregado. Sou professor da área de Direito Administrativo. Eu sei como fazer isso sem comprometer a lei de responsabilidade fiscal e sem que o trabalhador perca o seu direito na área do direito trabalhista. Contratação emergencial para reformar as 261 escolas. 261 escolas. O prefeito se gaba de ter reformado 80. Tenho visto e visitado com o professor Leonel Torres, do Coletivo Educo e Luta, com os vereadores Ângeles, com o vereador Helenildo, as escolas de São Luís, e não está essa belezura que aparece na propaganda do prefeito. Reformar as 261 escolas nos primeiros 100 dias, de forma emergencial e imediata, os quase 70 anexos, geração de emprego direta, 5 frentes de trabalho empregando esse pessoal. 5 frentes de trabalho fazendo o que eu estou chamando de bairro legal, de bairro que a pessoa possa, de fato, ter a rua pavimentada. Vamos continuar o processo de asfaltamento, mas não vamos fazer disso de propina para a gente poder zerar a corrupção na Prefeitura de São Luís. Organizar a infraestrutura com os próprios moradores, fazendo de forma de mutirão. Ainda na área da economia, incentivar o empreendedorismo, desburocratizar o que eu estou chamando de máxima desburocratização para minimizar os custos do microempreendedor, do microempresário, da pequena microempresa. Não tem que ter burocracia para abrir microempresa na prefeitura, não tem que ter burocracia. Eles que geram mais empregos. Então, reduzir o máximo que for de impostos, de taxas, de alvarás, etc., para esse público, para que eles possam gerar mais emprego. Concomitantemente a isso, pensar grandes eventos que a gente possa mobilizar pela economia da cultura, a própria economia local. Isso tudo, gente, tem que estar articulado com o meio ambiente. Eu não posso deixar de falar de meio ambiente. São 48 toneladas de dióxido de enxofre que a Alumar, Vale e Eneva jogam no nosso ar, poluindo os nossos pulmões. Outro dia estava viralizado que a gente estava botando foto no Instagram que o sol estava vermelho. Aquilo não é a natureza, aquilo é poluição. E o que acontece no meio ambiente? Nós temos que revisar essas licenças ambientais, temos que fiscalizar. O governo do estado desmontou o monitoramento. Os dados que a gente tinha pelo Movimento de Defesa da Ilha, que mostravam que São Luís é mais poluída hoje que São Paulo, e São Paulo está absurdo, né, de poluição, a gente tem visto nas televisões, nos telejornais, São Luís está pior. Só que como temos muitas correntes de vento, o ar não concentra e a gente não vê aquela poluição, aquele céu cinza como a gente via, por exemplo, em Cubatão. Mas os peixes estão poluídos, o mestrado de Saúde e Ambiente tem feito pesquisa sobre isso. A incidência sobre isso tem aumentado casos de câncer em São Luís, prejudicando a nossa saúde. E, sobretudo, eu não posso deixar de falar da mobilidade. Me desculpe, mas eu tenho que pedir o teu voto para o Passe Livre Estudantil. O Passe Livre Estudantil é um plebiscito de nossa iniciativa que passou pela Câmara de Vereadores, abaixo-assinado, a unanimidade dos juízes do Tribunal Regional Eleitoral e é realidade na urna. Você vai votar para prefeito, te peço o voto no 50 para Franklin, para a minha vice Aline. Vai votar para vereador, te peço o voto para os vereadores do PSOL e da Rede. E a terceira pergunta é se você concorda ou não que São Luís tenha passe livre, ou seja, que os estudantes não paguem passagem. No marco dos 45 anos da luta da minha passagem, nós podemos transformar, que antes foi debaixo de porrada, na ditadura militar, na polícia do castelo, pode ser agora na urna eletrônica, na democracia, com o seu voto digitando o sim.
tem recurso para isso, tem 63 milhões na Secretaria de Transportes, tem recurso para isso na Secretaria de Educação, quase 20 milhões para transporte escolar. Juntando isso, abrindo a caixa preta, transformando a planilha de fato pública para a gente saber os custos, reformando o sistema, fazendo ele multimodal, o passe livre estudantil pode ser para todos os estudantes, não como em Fortaleza, que é só 70 passes, ou como no Rio de Janeiro, que é só para a escola pública. Isso aqui vai depender se a gente tiver uma boa Câmara de Vereadores, por isso temos que eleger vereadores como Samarques, como Marlon Butão, como do pessoal, o que eu chamo da bancada do passe livre. E por isso temos que eleger um prefeito comprometido. Mobilidade implica diretamente na ASSO, implica diretamente na ASSO, em a gente ter a economia girando, porque a população vai poder, os estudantes vão poder circular, sair pela cidade, vai a outro canto, etc. Não cai nesse discurso da extrema-direita que isso é coisa para vagabundo. Estudante não é vagabundo. Você que pode se beneficiar do passe livre estudantil não é vagabundo. Você só precisa de uma oportunidade. E para a gente fazer isso, precisa votar no plebiscito. O senhor ainda tem 4 minutos e meio, contando também com as suas considerações finais. O que o senhor pretende fazer para reduzir a taxa de desemprego e criar novas oportunidades de trabalho? Curiosidade, deixa eu ver qual foi o tema que não saiu. Educação. Educação. Então tratamos de tudo, né? Então veja bem, falei das 5 frentes de trabalho. Dentro do meu programa, tem um programa que eu chamo São Luís com Trabalho. Como a gente vai incentivar o trabalho? As frentes nas 5 subprefeituras, subprefeitura da Itaquibacanga, subprefeitura da Zona Rural, subprefeitura saindo do centro até a Coama, passando pelo Viais, subprefeitura saindo do Turu, passando pela Vila Luizão, subprefeitura da Coab até a Cidade Olímpica, passando pelo Quatraque e pela Cidade Operária. Nessas 5 subprefeituras, 5 frentes de trabalhos, como eu falei ainda há pouco no tema da educação, reformando as 261 escolas, fazendo o programa Bairro Legal, organizando o bairro. Nas escolas, reformando as escolas e em algumas delas até construindo o que não tem, que são as quadras poliesportivas. O prefeito botou na sua propaganda que inaugurou uma escola bonita, com quadra, etc. Uma escola. Preste atenção no seu bairro, se a quadra da escola do seu bairro está de fato reformada. Lá no São Raimundo eu visitei com o vereador Assis, candidato do PSOL. O custo da creche que foi inaugurada foi tirar o Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, para de lado do ecoponto. Ou seja, ele tratou a política de assistência como se fosse um vizinho do lixo. E inaugurou de a creche lá do São Raimundo. Não acredite nessa propaganda enganosa e muito menos, não acredite nessas pesquisas. Pesquisas são feitas para exatamente o prefeito fazer o que fez no seu programa eleitoral. Dizer que está na frente, que já ganhou, etc. Você já ganhou? Você tem tanto voto? Ele não precisa do seu voto. Vote em nós, no pessoal, vote em frente 50, para a gente ir ao segundo turno e ter a mesma possibilidade de debate. Para concluir, então, o processo aqui da nossa entrevista, que aqui os 30 minutos é ótimo, porque isso aqui é quase 1000 vezes o meu tempo de televisão, que é de 30 segundos, né? Então, eu agradeço poder estar conversando com você, insisto, faça uma análise crítica das propostas. Elas são muito parecidas, mas você tem que ver o que o prefeito fez em 4 anos, o que o candidato do governador, que está 8 anos no governo, fez. E como que eles, não fazendo, vão propor agora te fazer. E cuidado com a propaganda. A propaganda é tudo à toa, é tudo gente dirigida. Nós da comunicação sabemos como é isso. Você vai lá, abraça, agora dá um beijo, bota a criança na mão, etc. E você não vai cair nessa lorota, né? Eu tenho dito, eles querem amarrar o seu voto entre o ruim e o menos pior. Acorrentar, como se você só tivesse essas 2 opções. Você não tem essas 2 opções apenas. Você tem a opção de escolher o melhor. Escolher o melhor é, sobretudo, você pegar as propostas que nós estamos trazendo no nosso programa de governo, educação, saúde, transporte, cultura e meio ambiente, são as prioridades transversais ao combate às opressões. Por exemplo, projetar as mulheres. A minha vice, Aline, ela não será uma vice-prefeita, ela será uma co-prefeita. O que significa isso? No monte de secretaria, quase 40, boa parte dela, cabide de emprego que o Braide criou, tem uma chamada Orçamento Participativo e Solidariedade. Você não vê nada, não tem orçamento participativo em São Luís. Eu sou um dos estudiosos dessa área no meu grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa de Observatório de Políticas Públicas e Lutas Sociais, ligado ao doutorado de Políticas Públicas da UFMA. Eu pesquiso orçamento participativo. Nós não temos nada de orçamento participativo em São Luís. E o Duarte não pode criticar o Braide sobre isso, porque o orçamento participativo do governo do Estado é de mentirinha, não é para valer. Então, ela vai ser, de fato, a gestora do orçamento participativo em São Luís.
E aí o protagonismo à mulher, do força à mulher. Se você pesquisar no orçamento de São Luís, a palavra mulher só aparece 2 vezes, programa e subprograma, com menos de R$1 milhão para a política das mulheres. Uma cidade que tem 55%, Samia, de mulheres, tem menos de 1 milhão. Tu sabe o que é menos de 1 milhão? É menos do que a propina no carro Clio vermelho do parente do prefeito para a política pública das mulheres. Então, o Braide não pode prometer para vocês, mulheres, políticas, porque o secretariado dele é 62% de homem. O Duarte também não pode prometer. Ele, pela livre nomeação, ele pode nomear e demitir qualquer um, é 75% de homem no gabinete do Duarte. Então, pense nisso na hora de votar. Eu sou Franklin, professor, tenho dito, intelectual na política, não sou político, eu não vivo da política. E por isso eu tenho o compromisso de fazer o melhor para essa cidade. Peço o voto nos 50. Obrigada, candidato. Sucesso para o senhor. Obrigado, candidato. Obrigado. E olha só, gente, amanhã voltaremos a entrevistar os candidatos à Prefeitura de São José de Ribamar. Por isso, entrevistaremos o candidato Magão, do PSOL. Contamos com sua audiência. Eleições 2024, o voto na Record.